Fala galera, tudo bem? A temporada 2020-2021 chegou ao fim basicamente, então dá pra fazer um apanhado aí de várias coisas que aconteceram. E foi uma temporada muito marcada por hegemonias, a quebra de algumas, a continuidade para outras. Então várias histórias foram muito marcantes nessa temporada. A gente pode falar da queda da hegemonia do Celtic na Escócia, com o Rangers voltando a conquistar o título. A gente pode falar da queda da hegemonia da Juventus na Itália, a Inter voltando a conquistar o título. E outros campeões quebrando jejuns, por exemplo, o Lille conseguindo superar o PSG na França, o Sporting conseguindo voltar a vencer em Portugal, o Brøndby conseguindo voltar a vencer na Dinamarca, entre vários outros. Eu pretendo até separar isso aqui em duas partes. Eu vou fazer um outro vídeo mais pra frente falando sobre a quebra de alguns desses jejuns. Campeões, ou que foram campeões nacionais pela primeira vez nessa temporada, no futebol europeu, ou campeões que voltaram a erguer a taça depois de muito tempo no principal campeonato nacional. Mas aqui a ideia é falar sobre as principais hegemonias. E é claro que muitos de vocês devem pensar e associar isso imediatamente ao Bayern, por exemplo. O Bayern foi, mais uma vez, campeão alemão. O Bayern chegou ao 9º título seguido da Bundesliga. E é, sem dúvida alguma, nas principais ligas europeias, a maior hegemonia em andamento. E que continua em andamento depois dessa temporada. Então, dá pra gente falar aqui sobre as hegemonias que caíram, e eu vou listar mais do que qualquer outra coisa. Não vai ser um vídeo pra entrar, pra aprofundar em cada uma delas, vai ser muito mais pra fazer esse apanhado geral desse lado curioso de uma temporada de quebra de hegemonias, e aí a gente já pode emendar com algumas coisas. Por exemplo, quais as principais que seguem em andamento e quais as maiores sequências da história das hegemonias nos campeonatos nacionais na Europa. Então vamos começar falando sobre as que caíram, as principais, né? Eu vou colocar aqui algumas das mais longas que estavam em andamento antes dessa temporada 2020-2021. Então, principalmente a queda do Celtic na Escócia, depois de 9 anos seguidos sendo campeão, e no caso a história do Rangers acaba sendo muito interessante por conta não só do Gerrard no comando, mas da reconstrução de um clube tão importante, voltando desde as divisões inferiores. A outra sequência gigante que caiu foi a da Itália, a Juventus sendo derrotada depois de 9 títulos, então eram dois países que poderiam ter chegado aí a 10 anos seguidos de conquistas do principal campeonato nacional por uma equipe só, e um pouquinho abaixo nesse ranking, algumas quedas relevantes também de hegemonias. No Chipre, o Apoel, depois de 7 temporadas seguidas, 7 títulos seguidos do campeonato cipriota, foi batido pelo Omonia. O Omonia, que não era campeão desde 2010, foi quem quebrou essa hegemonia do Apoel no Chipre. No Azerbaijão, o Karabag tinha 7 títulos seguidos do campeonato nacional e foi superado pelo Neft Baku, chegando à conquista. Karabag que chegou a fazer até algumas boas campanhas em competições europeias, em Europa League aí, nos últimos anos. E no Cazaquistão, o Astana foi superado depois de 6 conquistas seguidas. Dessa vez foi o Kairat Almaty quem ficou com o título no Cazaquistão. Então essas as principais que caíram. Mas e as principais que tiveram continuidade? Quais são as maiores hegemonias hoje do futebol europeu olhando para as ligas nacionais? Aí a gente vai para a Bulgária. A Bulgária tem o principal caso, que é o caso do Ludogorets. O Ludogorets chegou à 10ª conquista seguida do campeonato búlgaro. E o Ludogorets é um caso curioso, porque o Ludogorets foi comprado em 2010 pelo Kirill Domushiev e acabou sendo um caso de um clube que nunca tinha disputado a primeira divisão do país, então o Ludogorets nunca tinha jogado a elite do futebol búlgaro. Foi comprado em 2010, subiu em 2011 e logo de cara, em 2012, começa essa sequência e começa a ganhar o campeonato búlgaro, e desde então não parou mais, com diferentes treinadores, com brasileiros importantes, diferentes brasileiros importantes escrevendo essa história da maior hegemonia do momento, da atualidade dentro do futebol europeu. Então, o Ludogorets estava ali caminhando junto com o Celtic e com a Juventus, né, na questão de poder chegar à 10ª conquista. Celtic e Juventus tiveram as hegemonias interrompidas, quebradas. O Ludogorets não, esse teve continuidade, então é a maior da atualidade, com 10 títulos seguidos do Campeonato Nacional da Bulgária. Mas seguindo essa lista, o Bayern é quem vem logo na cola, né? São 9 anos seguidos conquistando a Bundesliga. Outra Bundesliga, nesse caso, indo para a Áustria. O Red Bull Salzburg é uma grande potência moderna do futebol austríaco também, toma conta por lá. Então, olhando para essa lista, é muito provável que a gente imagine ela continuando, com o Ludogorets, com o Red Bull Salzburg, chegando ao 8º título seguido do campeonato austríaco. E na sequência, para encerrar essa lista que eu estou colocando um pouco mais restrita, mas daria para citar outros nomes aqui também, mas o Sheriff Tiraspol ganhando pela 6ª vez o campeonato da Moldávia. E o Sheriff Tiraspol
é um caso aí importante também, porque é um dos principais domínios nacionais dentro do continente europeu. Ele não está melhor nesse ranking por conta de algumas quebras esporádicas. Por que eu tô falando isso? Porque o Sheriff Tiraspol domina completamente o futebol da Moldávia dentro do atual século. Tanto que, das últimas 21 edições do campeonato nacional, o Sheriff ganhou 19. Só foi batido em 2 delas. Mas como acabaram sendo quebras ali muito específicas, ele acaba não conseguindo uma posição maior por enquanto nessa lista, mas nada impede que essa sequência continue em andamento e cresça ainda mais para tentar chegar às maiores hegemonias da história do futebol na Europa. Olhando ainda para essa lista, né, eu acabei colocando só os 4, mas daria para falar, por exemplo, o Young Boys na Suíça tem 4 títulos seguidos com o da atual temporada, o Estrela Vermelha na Sérvia, o Dinamo Zagreb é um caso curioso também, porque o Dinamo Zagreb chegou ao 4º título seguido, mas é outra dessas grandes hegemonias, na verdade, é que hegemonia dá a entender, né, que você ganha todo ano e tem sequências maiores, que é o critério para se enquadrar dentro do perfil aqui do vídeo. Mas no caso específico da Croácia, o Dinamo Zagreb domina completamente o futebol croata já há bastante tempo. E nas últimas 16 edições do Campeonato Croata, só não ganhou uma, que foi o título do Rijeka. Então, na Croácia, essa hegemonia no momento é mais curta, porque teve essa quebra momentânea ali com o Rijeka, mas o domínio é muito amplo por parte do Dinamo Zagreb, que pode voltar a ter uma sequência maior de títulos aí. E respondendo à pergunta do, ok, se o Ludogorets é a maior série atual, com 10 títulos, o que falta para ele virar uma das maiores da história do futebol europeu, falando de campeonatos nacionais? Aí a gente vai para uma outra lista, que é a lista histórica, uma lista até divulgada pela UEFA, que tem 2 clubes com 14, essas aí são sequências já encerradas, mas as maiores dos campeonatos europeus, de acordo com a própria UEFA. Então, em Gibraltar, o Lincoln Red Imps foi quem chegou a 14 títulos seguidos. Isso aí foi entre a temporada 2002-2003 e a temporada 2015-2016. Então, em Gibraltar, uma das maiores hegemonias da história do futebol europeu. Na Letônia, outra, com o Skonto Riga, com 14 títulos também, entre 1991 e 2004. Na Bielorrússia, ou Belarus, né, Belarus, logo na sequência, 13 títulos seguidos do Bate Borisov, né, que teve um domínio muito amplo também durante muitos anos, de 2006 a 2018, foi essa sequência do Bate Borisov. Também com 13 títulos seguidos, o Rosenborg. O Rosenborg que já foi uma presença muito mais habitual, muito mais frequente, olhando para as competições europeias, fase de grupos de Champions, por exemplo, no período lá da virada do século, tinha muito a ver com o Rosenborg, lembrando que na Noruega, na temporada passada, a Noruega teve um campeão inédito da primeira divisão, que foi o Bodo Glimt, ganhando pela primeira vez a primeira divisão da Noruega. Então, 13 títulos seguidos, o Rosenborg de 92 a 2004. E o Dinamo Zagreb, que fecha esse top 5 aí com 11 títulos seguidos, justamente falando da primeira parte dessa era do Dinamo Zagreb que eu citei, né? De 2005, 2006 a 2015, 2016, foram 11 títulos seguidos do Dinamo Zagreb. É justamente o período que enquadra ali esse recorte um pouco maior que eu fiz. 15 títulos das últimas 16 temporadas. Então ganhou esses primeiros 11, veio o título do Rijeka, agora ganha os últimos 4 e assim o Dinamo Zagreb domina completamente o futebol da Croácia atualmente, embora a sequência não esteja em andamento, ou não a maior parte da sequência. Mas esses são os times mais hegemônicos da Europa, numa temporada de quebra de algumas das séries mais relevantes do continente, inclusive de ligas das mais relevantes do continente, principalmente quando a gente fala da quebra da hegemonia na Itália, da quebra de uma hegemonia, de uma rivalidade tão acirrada como é na Escócia, numa década tão particular dessa rivalidade por conta da reconstrução e do recomeço do Rangers. Algumas dessas histórias são muito relevantes na temporada 2020-2021. Outras seguem. E aí o espaço está aberto para vocês lembrarem de outras grandes sequências que podem ter passado batido por aqui, outras que estão começando, as que vocês acreditam que podem ir mais além, inclusive, porque algumas delas devem seguir, né? Não é tão fácil imaginar sequências tão duradouras sendo quebradas. Essa quebra acontece, eventualmente, essa sequência acaba, chega a um fim, mas em muitos dos casos não é muito simples assim você imaginar quando ela vai acabar. Então o espaço está aberto aí para vocês deixarem a opinião de vocês, o que vocês imaginam, palpites de se uma dessas em andamento vai bater esse recorde, por exemplo, será que o Bayern vai conseguir continuar dominando, ganhando todo ano a Bundesliga para se colocar nessa lista das maiores hegemonias da história do futebol europeu?
Pode ser. O Ludogorets já está mais perto com 10 títulos seguidos. O Salzburg, na Áustria, também tem tudo para continuar se a gente observar o trabalho que é feito pela Red Bull e a captação internacional, a capacidade de investimento internacional que tem o Salzburg como vitrine, como degrau para outras ligas, principalmente para a Bundesliga alemã, no caso. Então são projetos, processos em andamento, e é claro que a gente sempre fica de olho, até porque é legal fazer esse olhar um pouco mais amplo, porque a gente sai também das principais ligas para falar um pouco mais de futebol alternativo, e eu pretendo gravar alguns vídeos aqui nos próximos dias falando sobre isso, sobre a temporada, histórias saindo das principais ligas também nessa temporada, pretendo fazer em breve uma da quebra de vários jejuns nessa temporada 2020-2021, também falar sobre classificação para as competições europeias, enfim, o espaço está aberto aí para sugestões também. Um abraço, até a próxima.